Fala galera, beleza? Você está assistindo ao canal 9 volts e hoje a gente vai falar sobre o Teorema de Milman. Vamos lá? Para a gente começar aqui sobre o Teorema de Milman, vamos só entender qual é a ideia desse teorema, né? Basicamente, você tem circuitos que têm fonte de tensão em série com resistores e aí ele promete converter todo esse circuito em apenas uma fonte de tensão em série com uma resistência, beleza? Essa é a ideia. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai converter esse circuito num circuito equivalente usando o teorema de Milman, beleza? Então vamos ver como é que faz isso na prática. Bom, pessoal, basicamente a gente vai ter que utilizar as conversões, né, de Thevenin e Norton. Inclusive tem até vídeo no canal, vou deixar o card aí. Então beleza, o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou começar por essa fonte que está em série com esse resistor de 10K, o R1. E aí essa fonte aqui, em série com resistência, ela pode ser convertida em uma fonte de corrente. Aí como aqui é o positivo, a fonte de corrente vai apontar para cima, em paralelo com uma resistência, né? Com um resistor de resistência igual ao 10K. Né? Basicamente a gente está convertendo Thevenin em Norton. Né? Então a resistência de Norton ela vai ser igual à resistência de Thevenin, nesse caso aí 10K, e a fonte de corrente ela vai ser dada pela divisão da tensão pela resistência. Esse é o valor da fonte de corrente. Então a tensão aqui é 10 e a resistência é 10K. Beleza? Então, deve por 10, 1, o K se transforma em mili. Então, a gente tem uma fonte de corrente de 1 miliampere. Beleza? Essa é a primeira parte. Agora a gente vai fazer a segunda parte, que é esse daqui, ó. Então a mesma ideia, a gente vai ter uma fonte de corrente, como também está com o polo positivo para cima, setinha para cima, em paralelo com uma resistência. A resistência, a gente já sabe, ela é igual à resistência que tiver em série. Nesse caso aqui também é 10K. E a fonte de corrente, essa fonte de corrente, ela vai ter o valor de 5, que é a tensão, dividido pela resistência de 10K. Então, 5 dividido por 10, 0,5. O K se transforma em mili, meio miliampere. É o valor dessa fonte de corrente, beleza? Então agora, o que é que a gente tem? Né? A gente tem um circuito que vai ser conectado ao R3, que está aqui, ó. Só que a gente pode simplificar isso aqui. A gente pode efetuar uma simplificação desse circuito equivalente que a gente encontrou aqui, ó. Certo? Como é que a gente faz isso? Os resistores que estão em paralelo, né? Esse resistor aqui, ó, ele está em paralelo com esse, né? Se a gente chamar aqui, por exemplo, de A e aqui de B, você vai ver que aqui também é A, aqui também é A, aqui é B e aqui é B, beleza? Então a gente vai fazer os resistores em paralelo, né? Nesse caso aí, eu vou redesenhar o circuito para ficar melhor para vocês, beleza? Beleza, gente. Então eu redesenhei aqui, coloquei as duas fontes juntas e os dois resistores juntos também, né? Não precisava, mas só para deixar mais claro para vocês. Então o que é que a gente tem aqui, ó? As fontes de corrente, né, que tiverem no mesmo sentido em paralelo, que é esse caso, a gente vai somar. Se ela tiver sentido contrário, a gente subtrai a maior da menor valor, beleza? Então nesse caso aqui as duas estão com o mesmo sentido para cima, então eu vou somar essas duas. Então o resultado da fonte de corrente equivalente entre os pontos A e B é uma fonte de corrente de valor de 1 mais meio
a gente tem 1,5. Como é mili, 1,5 miliampere. Então, essa fonte corrente equivalente é 1,5 miliampere, beleza? E o resistor equivalente, se você observar direitinho aqui, ó, ele também estão em paralelo. Ó. Dois resistores em paralelo, quando são iguais, a gente pode pegar um e dividir pela quantidade. Se eles forem diferentes, você pode fazer o produto pela soma, não tem problema nenhum. Dois resistores em paralelo, você pode fazer o produto pela soma, e se eles forem iguais, que é o caso, você pode pegar um e dividir pela quantidade. Então, 10K dividido por 2 dá 5K. Então, esse eixo equivalente é de 5K em relação aos pontos A e B. Beleza? Pronto, agora que a gente tem esse circuito aqui equivalente, ó, a gente pode converter ele para a fonte de tensão em série com a resistência, né? Usando a conversão entre o teorema de Norton e o teorema de Thevenin. Certo? É isso que a gente pode fazer aqui. E é isso que eu vou fazer agora. Vou fazer a conversão de volta, né? A gente fez a conversão de vinda para a fonte corrente, resolveu. E agora a gente vai voltar para a fonte de tensão. E aí vamos ver o que vai acontecer. Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai converter esse circuito numa fonte de tensão em série com a resistência. Essa é a ideia do teorema de Millman, né? É encontrar uma fonte de tensão equivalente e um resistor equivalente, né? A gente pode fazer isso utilizando essas conversões entre fontes, né? Nesse caso aqui, a fonte de tensão ela vai ser igual ao produto da fonte de corrente pela resistência, né? Que é o I de Norton multiplicado pelo R de Norton. Então, nesse caso, a gente vai ter o seguinte, ó, a tensão vai ser igual a 1,5 mili vezes 5K. Então, eu vou cortar aqui o K com o mili, é um produto, e a tensão vai ser 1,5 vezes 5. Beleza? Isso aqui dá 7,5 volts, certo? E a resistência, né, que está em série, ela vai ser igual à resistência de Norton. E nesse caso aí é o 5K. Beleza? Então aqui está o ponto A, né? E aqui está o ponto B. Então o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai acoplar novamente o resistor que a gente moveu no início e vai calcular o que ele está pedindo, que é a corrente e a tensão no resistor R3. Tudo isso que a gente fez foi em relação a R3. Então, vou apagar aqui, ó. A gente já não precisa mais disso. O nosso circuito ficou apenas um resistor de 5K e uma fonte de tensão de 7,5. 5K, uma fonte de tensão de 7,5, né? A polaridade está positiva para cima e negativo para baixo porque a fonte corrente equivalente tinha setinha para cima, tá bom? Então agora, colocando aqui novamente o valor de R3, que é de 1K, a gente tem simplesmente um circuito série, tá? Então, para descobrir a corrente elétrica, né, nesse circuito, a gente pode simplesmente pegar a fonte de tensão e dividir pelo resistor equivalente desse novo circuito. A fonte de tensão é 7,5, o resistor equivalente vai ser 5K mais 1K. Então, a corrente vai ser 7,5 dividido por 6K. Então, a corrente vai ser igual a 1,25 miliampere. Beleza? Isso é a corrente. A tensão, a gente pode simplesmente aplicar a lei de Ohm. Tensão igual a R vezes I. Só que eu vou usar aqui o R3, né, que é o nosso resistor que está sendo estudado.
Então a tensão vai ser 1K vezes 1,25 mili. Então o K corta com mili, a gente vai ter 1,25 volts. Beleza? Bom, pessoal, é a ideia do teorema de Milman, né? Encontrar a fonte de tensão equivalente junto com o resistor equivalente também, tá? E aí, para isso, a gente utiliza as conversões de Thevenin e Norton e encontra o equivalente, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, coloca dúvida aí no comentário, né? Manda um e-mail também, se for o caso. Bom, gente, então vamos lá para o exercício número 2. Então vamos lá, gente. A gente está usando aqui o teorema de Jacob-Milman, né? E a gente vai converter esse circuito, né, em relação a R3, e a gente vai encontrar um circuito equivalente, beleza? Então vou chamar aqui de A e de B, para ficar mais fácil. E aí a gente vai trabalhar agora as conversões de cada fonte que está em série com um resistor. Vou começar com esse daqui. Então vai ficar assim, ó. Essa parte do circuito, ela pode ser convertida numa fonte de corrente. Aí a setinha está para cima porque aqui está a polaridade positivo e negativo. E um resistor em paralelo, beleza? Então, a gente já sabe que o resistor que vai ficar em paralelo tem o mesmo valor do resistor que está em série. Então aqui é 1K também. E o valor da fonte de corrente vai ser a divisão da tensão 12 da fonte que está em série com o resistor dividido pelo resistor conectado a essa fonte, que é 1K. Então a fonte de corrente, que eu vou chamar de 1 aqui, ela tem o valor de 12 miliamperes, beleza? Agora a gente vai trabalhar a outra parte do circuito, onde a gente tem aqui outro resistor em série com outra fonte. Então a gente já sabe que isso vai ser convertido numa fonte de corrente. E aí, pessoal, nesse caso aqui, observa a polaridade, ó. O positivo está para baixo, o negativo está para cima. Então a setinha vai estar invertida, ó. Setinha para baixo, indicando o sentido da corrente. Em paralelo, também com um resistor. Isso aqui em relação aos pontos A e B. E aí a gente já sabe também que esse resistor aqui é o mesmo que está em série com a fonte, que é de 1K. Beleza? Agora, o cálculo da fonte de corrente vai ser simplesmente a divisão da tensão, no caso aqui V2 de 6 volts, dividido pela resistência que está em série com ele de 1K. 6 dividido por 1K, a gente tem 6 miliamperes, beleza? É isso. Agora a gente vai simplificar ainda esse circuito, né? A gente vai encontrar uma fonte de corrente em paralelo com apenas um resistor, né? Em relação a resistores, é tranquilo porque eles estão sempre em paralelo, né? Então, nesse caso aqui, esse resistor ele está em paralelo com esse. Dois resistores em paralelo iguais, a gente pode fazer o produto pela soma ou pegar um deles e dividir pela quantidade, né? Nesse caso aqui, um deles é 1K e a quantidade é 2, né? O resistor equivalente vai ser 500 ohms, beleza? Na sequência, o valor da fonte de corrente, né? Aí você presta atenção que nesse caso você tem uma com a setinha para cima e outra com a setinha para baixo. Então você vai fazer a diferença da maior menos a menor. A maior aqui é 12 e a menor é 6. Então 12 menos 6, a gente tem 6 miliamperes. Com setinha para cima, o sentido da maior. Então, setinha para cima, sentido da maior. Esse é o valor dessa fonte de corrente, beleza? Então agora a gente vai converter isso para uma fonte de tensão em série com a resistência, beleza? Em relação aos pontos
Aí B. O valor da resistência é o mesmo da resistência anterior de Norton, né? Esse aqui, que é o equivalente de Thevenin. Nesse caso aqui é 500 ohms também. Já a fonte de tensão, ela simplesmente vai ser a multiplicação da resistência 500 pela corrente de 6 mili. Então, a tensão desse circuito vai ser igual a 3 volts. Então, 3 volts aqui. Beleza? Agora, na sequência, eu vou voltar com o resistor R3 e a gente vai calcular o que ele pede, que é a corrente e a tensão nesse resistor. Beleza, pessoal. Então tá aqui o circuito equivalente, né? A gente converteu esse circuito nesse daqui, ó. Essa é a ideia do teorema de Millman, né? Apoiado aí em cima do teorema de Thevenin e Norton, né? Em relação às conversões. Então a gente vai fazer o cálculo aqui da corrente elétrica e da tensão em R3, né? Então a corrente elétrica desse circuito, como é um circuito do tipo série, né? A gente vai ter aqui esse sentido de corrente. Beleza? Vai ser igual a tensão, no caso aqui é 3 volts, dividido pelo resistor equivalente. Nesse caso aqui vai ser 0,5K, que equivale a 500 ohms, mais 1K, que é o R3. Então, a gente tem aqui 3 dividido por 1,5K. A gente vai ter uma corrente de valor de 2 miliamperes. Beleza? Na sequência, para calcular a tensão em R3, vamos usar a lei de Ohm. Então, a tensão vai ser R vezes I. A tensão vai ser o R3, que é 1K, vezes a corrente, que é 2 mili. O mili corta com K. A gente vai ter uma tensão de 2 volts. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, coloca aí um comentário para tirar a dúvida. Ou me manda um e-mail, se for o caso. E eu deixei na lista de exercícios a questão número 3 para vocês treinarem, tá bom? A lista de exercícios vai estar na descrição desse vídeo, bem como nos comentários. Beleza? Até a próxima, pessoal.